Olá, tudo bom? Hoje a conversa vai ser bem bacana. A gente convidou aqui Diego Mendonça, que é atleta de futebol. E aí vocês devem estar se perguntando assim, ué, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, né? Eu sou Sandra Magalhães, psicanalista espiritualista e ex-atleta também. Eu fui atleta de ginástica durante muito tempo, integrei seleção brasileira durante muitos anos. Então, para mim é um prazer, né? Não só como ex-atleta e atualmente atendendo também dentro da psicanálise, das terapias energéticas, alguns atletas dos mais diversos esportes. E queria conversar um pouco. Essa conversa ela vale para você que é atleta, ela vale para você que é mãe e pai de atleta, para que vocês possam prestar atenção em algumas questões que são questões sensíveis aos nossos filhos, pelas quais eu passei, e quando a gente passa por alguma dor, quando a gente passa por alguma experiência, é nossa obrigação em algum momento da nossa vida a gente expandir e dividir isso com as outras pessoas, né? Para que elas possam entender, para que elas possam conhecer, para que elas possam inclusive saber que determinados comportamentos existem e como que eles nos perseguem ao longo da vida. Então seja bem-vindo, Diego, tudo bom? Tudo bom, Sandra? Obrigado pelo convite. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer aqui estar participando aqui do seu canal e falar um pouquinho da minha experiência como atleta, da minha vida também. Então, queria saber, assim, desde que idade, Diego, você pratica o futebol na sua vida? Então, eu pratico futebol desde pequeno, na verdade. Desde os meus 6, 8 anos eu pratico futebol, mas comecei nas categorias de base a partir dos 14 anos. Tá. E o que você traz, assim, qual é a sua maior lembrança, qual é o seu maior ponto que você faria assim, ter sido atleta na minha vida, 2 pontos. Fala pra mim. É uma sensação muito boa, sensação de conquistas, de adrenalina, né? Porque a gente que é do esporte, a gente lida ali com muitos desafios, né? E sempre você querer se superar, dar um pouco mais de si, é muito gratificante. E saber que do seu esforço o resultado veio. Ótimo. E aí, você está me dizendo que você sempre foi atleta, só de futebol, você ainda é atleta, você segue praticando hoje algum esporte? Gente, eu fui atleta, como eu falei, e hoje eu ainda sou atleta, né? Então, hoje eu faço vôlei, jogo vôlei no Master, e eu queria saber se essa questão de você se acostumar com o esporte, com a atividade física, se em algum momento da sua vida você para, é algo que você abandona, ou se isso vira um hábito, uma rotina, mesmo na sua vida adulta. No seu caso, como é que foi? Então, como é que funciona hoje em dia? Hoje em dia eu estou sem clube, né? Mas ainda assim continuo no futebol, eu treino diariamente, né? Treino outros esportes também, eu conheci o Muay Thai, então hoje eu treino na academia, treino Muay Thai. O futebol profissional hoje não é meu plano A, né? Mas assim como qualquer outra oportunidade que aparecer, a gente pode acabar agarrando, né? Então tem que estar sempre preparado, mas ficou um pouquinho off, né? Não é o objetivo principal hoje, mas pintando oportunidade a gente vai. E o que eu queria trazer hoje aqui é o seguinte, Diego, é só amor, é só coisa legal ou tiveram algumas dores nesse seu caminho? Então, não é só amor, né? Não é só alegria, muito pelo contrário, o esporte aqui no Brasil é algo assim, como é muito precário, né? A gente passa por muitas dificuldades. O que a gente vê na televisão é uma maravilha, né? A gente quando é pequeno, que eu vejo o Neymar, o Ronaldinho Gaúcho jogando, eu falo, caraca, eu vou jogar no Barcelona, né? Só que não é assim que a realidade funciona. A realidade do futebol é muito diferente do que a gente vê na televisão, tanto que, se eu não me engano, eu acho que é 1% do futebol mundial que é milionário, né? O restante é trabalhador normal, gente, né? Então, assim, pegar 2 horas de trânsito para ir treinar, sair de manhã, não ter hora para voltar, cara, como é que eu posso dizer? Muitas frustrações também, porque é algo que não está no nosso controle, né? Apesar de ser o nosso esforço, às vezes a gente pode acordar num dia ruim, o técnico está lá, não serve. E aí você perdeu uma chance. Então, o que você está me falando é que apesar de toda a sua dedicação, de você ir lá, se deslocar, treinar, e gente, vamos prestar atenção, porque o atleta, ele tem esse nível de dedicação, ele troca, o atleta que tem o esporte na veia, ele realmente abdica de uma fase da vida dele pelo esporte.
Então, ele entrega todas as outras coisas, as festas, as saídas com os amigos, as baladas da escola, tudo isso ele troca e ele se dedica quase que exclusivamente ali, até a família às vezes fica um pouco de lado, quase que exclusivamente ao esporte. E o que você está me falando é que, com todo esse esforço, você sentiu que em alguns momentos, lá atrás, quando você ainda era bem mais jovem, que você sentia que tinha um checkmate assim para você que te deixava meio desestabilizado, do tipo, se você não treinar bem hoje, você tá fora. Foi essa frase que você falou? Foi mais ou menos isso, mas assim, eu falando de mim, né, eu fui muito nessa linha, né, porque eu sempre me cobrei muito. Então, um dia que eu não treinava bem, meu dia acabava, né, então, pô, hoje eu não treinei bem, ficava lá, até chegar no dia seguinte, treinar bem e recuperar o meu dia ruim, né, até hoje mais ou menos funciona dessa maneira, só que hoje eu aprendi a contornar, naquela época já era mais complicado, não sabia, era tudo novo, né, muita pressão, muito novo. Então a gente vê aí que falou os 14 anos, mais ou menos, quando você começou. Uma criança, porque uma pessoa de 14 anos está entrando ali na pré-adolescência, de 14 anos, ele está treinando e ele quer dar o seu melhor. Então, o que essa criança está buscando, né? Eu me cobro muito. Essa fala ela é muito forte, porque quando ela fala eu me cobro muito, o que ela está querendo é o reconhecimento. O que ela está querendo é a aprovação. Então a gente tem que estar muito atento, gente, porque a gente eu que lido muito com atleta hoje em dia, lido com atleta de vários esportes e de várias idades, mas prioritariamente nessa faixa etária aí de 14, 15, 16 anos, o que acontece é que o atleta, ele está o tempo todo buscando essa aprovação. E aí tem duas aprovações muito sérias na vida desse atleta. A dos pais, que às vezes ela atrapalha, porque a criança já está lhe dando o melhor que ela pode, tudo que ela pode. E às vezes os pais, eles acham que ela consegue fazer ainda além daquilo que ela já está fazendo e cobram dele. E a dos técnicos. E a dele, que cobra dele o tempo todo para ser aceito pelos pais e pelo técnico. Então, o que é para ser uma coisa muito positiva na vida de uma pessoa, que é o esporte que você leva para a vida, se a gente não estiver prestando muita atenção nos nossos jovens, isso pode acabar fazendo com que esse jovem fique com uma estima muito prejudicada, que aquela pressão leve ele para um sentimento que pode não ser bom. E aí a gente vai sondar aqui com o Diego o que ele sentia quando ele recebia esse tipo de pressão. Qual era o seu sentimento, Diego? Quando chegava um técnico, te colocava ali, te dava uma pressão mais forte, você tinha essa questão dos seus pais te cobrarem também para você? Então, aí você falou justamente 3 tipos de pressão que a gente sofre, né? O dos pais, o do técnico e a nossa. Né? A nossa porque a gente, primeiro de tudo, a gente tem um sonho, né? Pô, eu quero ser igual ao Ronaldinho, quero jogar em time grande e tal. Aí entra a questão também familiar. Pô, eu quero dar uma condição melhor para minha mãe, para o meu pai. Então você busca um meio onde, pô, tem uma possibilidade de eu dar uma vida melhor para minha família. E aquilo depende de mim. Caraca, 14 é muita coisa. Aí vem a pressão dos pais. Pô, a gente investe em você, a gente te leva para treinar, a gente te apoia, não sei o quê. Aí tem um técnico também, pô, tô te botando para jogar, não sei o quê, você não tá rendendo. Se não for bem hoje, amanhã você tá embora. Cara, é muita pressão. E sim, eu sentia medo. Esse era o sentimento que eu sentia. Medo? Medo. Sentia medo. Medo de quê? Medo de fracassar. Medo de fracassar. Medo de de decepcionar a minha família, consequentemente o meu técnico, consequentemente a mim, pensando, não fui o suficiente. Então o medo de errar era até que constante. E na escola? Você tinha medo de ainda dar errado na escola também? Então, ou ali você estava bem resolvido? Eu tenho que ser bem sincero, como meu foco sempre foi mais o esporte, então nunca deixei de abandonar os estudos não, mas eu não tinha essa pressão. Não tinha essa pressão, porque a gente atendo algumas pessoas que além desses 3 ainda tem o medo de superar a expectativa dos pais e delas mesmas na escola, ainda tem essa outra pressão adicional ali. Então percebam como é que se a gente não fica atento, toda essa cobrança em cima dos nossos jovens, e cada vez mais a gente está vivendo um momento que é um momento de muita perfeição. Está todo mundo buscando ser melhor, e um momento de muita comparação. Compara o filho de um com o filho do outro, compara o técnico de um com o técnico do outro, as pessoas se comparam com as outras. Isso vai levando a gente para um nível de ansiedade,
de medo, porque o medo gera essa ansiedade, né, dessa frustração, numa idade muito tenra. E eu quero trazer aqui, dentro dessa experiência, eu quero perguntar para o Diego, você hoje, você ainda se vê em alguns momentos da sua vida vivenciando esse medo do fracasso em alguns momentos que tiveram também uma parte dessa origem lá atrás no esporte? Com certeza, com certeza. Embora hoje em dia eu consiga contornar algumas situações, né, eu vejo que de fato algumas situações onde eu sinta medo é reflexo daquilo que eu vivi no passado. Então justamente esse se cobrar muito vem dessa época, porque como eu sempre me cobrei muito, então qualquer coisa que eu faço hoje, eu me cobro muito, eu quero ser o melhor sempre, né? Digamos que eu não aceite errar, porque eu aprendi assim, né? Eu me desenvolvi assim, não posso errar. E pelo fato de eu não poder errar no esporte, eu não quis errar em mais nada na minha vida, eu levei isso para frente. Então, qualquer momento que eu, digamos, erre, ou algo que foge ao meu controle, que eu não consegui concluir, é uma frustração, é uma ansiedade. Mesmo sabendo lidar, ainda bate aquele medo. Olha como é que é cruel. Não pode, Diego, porque olha só, quando ele fala eu quero ser o melhor, a gente pressupõe que existe um lugar final. E não existe esse lugar, porque o melhor, ele também consegue se superar. Então esse lugar não existe. A gente fica perseguindo um lugar do melhor, 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 um superlativo que não existe. Então o primeiro ponto é esse, não existe esse lugar melhor. Então assim, vamos parar de perseguir o melhor, ou o melhor. A gente pode dar o nosso melhor, os nossos 100%. É uma coisa, mas é diferente da gente querer ter o 100% absoluto. E tem um segundo ponto que ele falou, gente, que a gente precisa também olhar para essa frasezinha, não errar. Vamos parar para pensar, é real não errar? Não é real, não existe. Isso é uma ilusão da gente de que a gente não vai errar. Todo mundo vai errar. Aliás, para que a gente possa acertar, tem que ter o erro. Senão também a palavra acertar não existiria. Porque só existe o acerto se existe o erro. A gente tem que parar de achar que, por exemplo, assim, não vou errar determinada coisa. Não, ao contrário, eu vou errar quantas vezes forem necessárias para que eu consiga alcançar o meu objetivo. E aí, com base desses dois pontos que a gente trouxe aqui, que você falou que foram sendo construídos ali dentro dos teus sentimentos, das tuas emoções, e você veio trabalhando, você veio, né, provavelmente naquela época não tinha nenhum acompanhamento, né, de psicologia, nada do lado ali, então é você com você mesmo. Eu te pergunto assim, hoje quando você olha para o teu momento atleta, né, que a gente pressupõe que seja sempre muito bom, o que você traz assim de mais positivo para a sua vida e o que você acha que foi uma marca que ficou, que até hoje você está tendo que lidar com isso, que foi algo que você, depois de algumas reflexões, você possa ter entendido que teve origem lá atrás? Assim, de ponto positivo que o esporte me trouxe foi me formar na vida. Eu vivenciei muitas experiências porque joguei no Rio de Janeiro, joguei em São Paulo, joguei no Paraná, fui até a Alemanha jogar futebol. Então, visitei muitas cidades, conheci muitas pessoas, vivi, assim, experiências que valeram a pena. Então, eu sou hoje quem eu sou graças ao futebol. Então, se eu sei lidar hoje em qualquer tipo de situação, é graças ao futebol. Porém, uma consequência disso foi a ansiedade. Né? A ansiedade foi algo negativamente me gerou, né? Que hoje, graças a Deus, eu busco ajuda profissional para psicológico. Mas você ainda tem ansiedade? Ainda é algo que me perdura aí, que fica me perturbando. E você entende que essa ansiedade nasceu lá nessa cobrança? Exatamente, nasceu dessa cobrança porque, igual você falou na época, não tinha acompanhamento psicológico. Então era eu comigo mesmo. Então, assim, era eu me cobrando sempre o que eu posso fazer, o que é isso, o que é aquilo, tentando ser perfeito. E quando veio, eu me gerei uma ansiedade muito grande. Então, gente, essa conversa, ela acontece por todos os motivos que a gente já falou. Eu sou ex-atleta, ele é atleta, minha filha é atleta. E além disso, hoje eu optei por cuidar de mentes de pessoas, né, fazer esse trabalho em cima de terapia, de psicanálise.
e eu tenho como campo de atuação os atletas. E eu queria deixar aqui um ponto muito importante, principalmente para os pais, para que eles fiquem muito atentos ao nível de cobrança que vocês possam estar colocando nos seus filhos. Às vezes, existem pais que querem mais do que as próprias crianças. E se elas não querem ser um atleta de ponta, de alta performance, que elas pratiquem o esporte pelo prazer do esporte. Porque isso por si só já é saudável, já é ótimo, já é uma construção muito grande. Entende? E aí a gente vê, às vezes, pais que querem mais do que as crianças, pais que cobram mais além do que as crianças já se cobram. E essa palavra que o Diego usou, ela é muito forte, porque ela acontece muito. Decepcionar meus pais. A criança se sente decepcionando, porque os pais querem tanto, eles vibram tanto, eles vão lá e eles ficam dando tanta opinião, que a criança, ela fala assim, caramba, vou decepcionar, não consegui fazer o gol que ele pediu, não consegui fazer o ponto que ele pediu. E aí ela se sente o tempo todo decepcionando os pais. E também um ponto muito importante, gente, em relação a como é essa relação dentro da quadra, entre os atletas e essa relação com os técnicos. A gente tem aí relacionamentos narcisistas que trazem uma baixa estima muito grande para os nossos adolescentes, acontecendo de forma muito sutil dentro dos lugares de esporte. E essas crianças estão ficando deprimidas, estão tendo que tomar remédios ansiolíticos desde muito cedo, e aí a gente vê meio que a coisa indo ao contrário, o que era para ser algo de trazer saúde, saúde mental, equilíbrio, todo esse benefício que o Diego estava falando para a gente está vendo as crianças adoecendo muito mais cedo, porque estão sendo expostas à comparação, maldades dentro dos centros, das quadras. Isso é histórico, assim, a vida inteira teve, mas vamos ficar mais atentos, vamos olhar mais para eles, vamos cobrar menos, vamos conversar mais com o nosso jovem, para que a gente possa ficar mais próximo e ter menos crianças, menos adolescentes precisando de tomar medicação por uma ansiedade gerada muito precocemente em algo que deveria ser puramente de saúde, de lazer e de prazer, tá bom? Obrigada, Diego, foi um prazer ter você aqui, tá? E, gente, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.